Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Essa é a nova série do Evangelho no Lar Espírita, Psicografias. E a psicografia de hoje é O Consolador. O Espiritismo, como falado por muitos e confirmados pelo Mestre Jesus em seus Evangelhos, é o nosso Consolador prometido. Conforme consta a definição do termo consolador no dicionário, consolador é aquele que traz a consolação, e consolação é o alívio dado à aflição, à dor de alguém. Sim, essa é a doutrina. E tudo isso e muito mais do que estas palavras possam expressar. A doutrina espírita é o Cristo novamente na Terra. Aqueles que sofrem, ao buscar a doutrina, encontram a verdadeira consolação, o alívio de nossas aflições e dores. Se o Mestre disse que precisaríamos de um consolador, é porque sabia ele que nos afastaríamos de seus ensinamentos ou talvez deturparíamos eles e, quiçá, até esquecê-los. E isso ocorreu com o advento das ciências materialistas e das linhas filosóficas que previam nada após a morte física. O homem se perdeu de si mesmo, de sua essência espiritual, e deixou de cuidar de sua vida futura. Contra si mesmo traria a ele tantos males como as enfermidades físicas e psíquicas. Sim, esse cenário que temos hoje em nossa querida Terra é um cenário dessa fuga às coisas de Deus, da vida espiritual. Perdido em suas paixões, o homem esqueceu-se do Pai, esqueceu-se do seu verdadeiro Criador. Mas o Pai é justo e bom, é misericordioso e não vingativo, como já desenharam e o pregaram. Como poderia Deus castigar o homem se ele é um Pai misericordioso? É o próprio Espírito que, envergonhado, escolhe a natureza de suas penas futuras em uma nova existência. Se o homem tira sua própria vida, cria ele mentalmente uma atmosfera de sofrimentos e de dores que lhe parece eterna, mas não é. Não é o Pai que o castiga. Ele mesmo que cria mentalmente as condições de sua dor, que ao tentar tirar a sua própria vida, destrói as estruturas físicas e espirituais, e tais impressões se fazem refletir no seu corpo espiritual. Após o ato consumado, se vê então mais vivo do que antes, e em um grau de sofrimento que lhe parece muito maior do que o anterior. Mas quando se volta ao Pai misericordioso, recebe dele a oportunidade de correção, de reparação. Com um corpo enfermo, assim como o seu perispírito, que recebeu os golpes de sua última existência, ele vem em uma nova existência física reparar os equívocos do passado, aprendendo assim a valorizar a vida, bem tão precioso e ofertado pelo Pai para o nosso progresso. Se o espírito cai novamente, como temos visto, aumenta seus sofrimentos e suas dores, mas o Consolador lhe diz e lhe deixa claro que o Pai lhe dá infinitas possibilidades para ressarcir o seu erro, pois ele, o Pai Celestial, sabe esperar o tempo de cada um sem pressa alguma. Como diria o irmão André Luiz, Carlos Chagas, em nosso lar, por intermédio do nosso outro querido irmão Chico Xavier, um corpo, uma veste, um século, um dia, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. A doutrina espírita é de todos, como demonstra o seu surgimento em meados do século XIX. Não é um homem apenas, ou dois ou três, que nos trazem as revelações, mas as vozes do céu, com a permissão do Mestre Jesus. Essas vozes que se fazem ouvir dos céus nos trazem a terceira revelação,
seus conhecimentos, seus ensinamentos e suas impressões da pátria espiritual. São as almas daqueles que aqui habitaram o mundo físico e que agora, desembaraçados dele, nos falam de suas condições mais ou menos felizes ou infelizes, conforme a semeadura terrestre. Irmãos, ide pregai, sem exageros, pois nem todos ainda têm ouvidos para ouvir e olhos para se ver. De um amigo e irmão, Lúcio de Paula, Brasil, Goiânia, 15 de setembro de 2020. Um grande beijo a todos e até as próximas psicografias. Fiquem com Deus e até a próxima.